teve a expulsão da Marta, no primeiro tempo. Sim. A jogadora mais experiente, né, a craque do time, aquela que se esperava mais orientação nas jogadoras e acaba sendo expulsa. Eu não estou fazendo uma crítica à Marta, não. Eu estou falando do contexto da historinha. Como que você lidou com essa expulsão com a Marta, na realidade? Porque você já não ia ter ela no outro jogo, depois acabou não tendo nem no outro. Sim. Né? Como que você conversou com ela? O que ela te falou, por exemplo, daquela jogada? Casão, ela ficou extremamente chateada porque ela não viu realmente a jogadora. Ela botou uma bola no alto, Sim. visou a Ela bola olhou só a bola e não viu a e, jogadora. e ela, assim, por todo o contexto, né, uma jogadora que quer resolver a todo momento, né? Ela foi acostumada com isso, né? E ali era uma bola que não precisava resolver nada, era só, né, Sim. proteger. Ela sabe disso. É muito difícil você falar alguma coisa de futebol pra Marta que ela não entenda, não tenha passado na vida dela. Então ela sabia muito, né, o momento, né, o erro que ela teve, né, enfim. E ela só foi acolhida por mim e pelo grupo, porque é isso que ela merece, né? Claro. Isso não poderia ser diferente. Ela até se desculpou de uma coisa que não precisava, porque é uma circunstância de jogo. Aí eu não entendo se a jogadora é mais experiente ou menos. É uma coisa que todas elas sabem que é evitável se fosse intencional, mas no caso Sim. dela não foi. Ela ficou muito chateada, muito, desde a saída do campo, vocês viram, até no vestiário, enfim. E a gente conseguiu fazer com que ela esquecesse isso rapidamente, porque a Olimpíada você não tem tempo pra nada, você Mas, precisa se tem, mas recuperar rápido. tem um negocinho. Muita gente pegou pesado com a Marta. Sim, Teve gente falando, tem que pegar no pé, não vou passar pano, não pode passar pano pra Marta, que não, sabe, muita gente sim. usou aquela expulsão e, sabe, foi completamente desproporcional à crítica do que aconteceu. A crítica é, pô, ela não precisava fazer aquilo, foi expulsa. Pô, qualquer jogador poderia fazer aquilo. Já teve vários jogadores que foram expulsos daquela maneira. E a Marta foi. E essa questão das redes sociais em relação à Marta, Então, é algo principalmente? que a gente orienta, né, Casão, a se blindar um pouco de. É tão intenso, viagem, treino, muitas reuniões, reflexões que a gente faz, né, a unidade que a gente formou. Então a gente, quando vai para uma competição como as Olimpíadas, precisa estar imerso naquilo, né, e sair um pouco dessas mídias sociais, daquilo que se fala. Mas mesmo assim, é óbvio que chega, né? A Marta, ela é, né, uma figura assim com uma amplitude de mundial, né, sobre Sim, tudo que envolve seis ela, vezes né? melhor do mundo, Então, não à assim, não toa. tem como as pessoas não falarem. E eu vi que houve, né, tanto com ela quanto com a própria seleção, né, Sim. essa coisa desproporcional em relação ao que a gente estava Qualquer fazendo. tipo de erro. Era desproporcional, porque eu lembro quando eu assumi, as pessoas falavam, não, tem que ser daqui 8 anos, que o Brasil né, vai demorar. Aí quando saiu o grupo é o mais forte que tem. Aí quando a gente ganha um jogo e quase ganha o segundo por 6 minutos, né? E aí na Espanha, jogamos 72 minutos sem a Marta. Né? Foi 72 minutos, porque teve os Com acréscimos. um a Uma a menos. menos, e assim, era um jogo muito difícil, a gente precisava empatar para classificar. E foi o plano um do primeiro tempo, que era aquele que estava centrado na grande, tinha um plano 1 e um plano 2. O plano um ele funcionou até o primeiro tempo, que era o que a gente precisava do empate. Né? A Espanha mudou a sua característica, começou a cruzar bolas mais ou menos daquela zona da intermediária, não conseguia chegar no fundo livre para cruzar. Não conseguia trocar passes fluidos no meio campo, como é o jogo de posição da Espanha. Então o que a gente fez foi fechar muito bem o bloco, marcar individual duas jogadoras para mim desequilibram em qualquer jogo de posição da Espanha, que é sempre a volante, né? Foi a Pátria aliás, a Pátria foi a meia, foi a Teresa como 5 e seria a Aitana como meia, acabou jogando a Pátria. E a Aitana entrou depois. E tirar esse volume de jogo com essas duas jogadoras são fundamentais para o jogo de posição, que são os apoios de frente e as jogadoras que infiltram para fazer o gol nesses cruzamentos ou que somam jogadoras para fazer superioridade na linha defensiva. Então, isso foi feito, bem feito no meu ponto de vista, porque a gente teve ainda situações de contra-ataque, uma bola na trave, né, que desviou, mas chegamos com a Ludmilla, chegamos com a Keren em duas situações de gol. E foi um jogo com muita luta depois, porque o time lutou pelo que elas sabiam, que a gente precisava numa Olimpíada lutar, pelo jogo do Japão da gente ter
né, jogado muito mal e vacilado naquele final. Então o time naquele dia ia ter uma outra proposta talvez no segundo tempo que não deu para fazer, porque tinha uma a menos. E a gente segurou bem, né, ainda veio aqueles acréscimos. Aí a Alexa consegue chutar aquela bola, aquele golaço, né? Mas a gente teve chance de gol para empatar o jogo. Sim. Né? E até eu lembro uma situação da Kera, e aí a pressiona, a Kera não tem uma chance clara, a Nunes, que entrou no finalzinho, teve uma chance clara de cabeceio, que ela é uma das melhores cabeceadoras do mundo. E enfim, então foi um jogo que teve a lesão da Antônia. A Antônia, ela saiu com a fíbula fraturada, estava com a fíbula quebrada jogando, né, pulando com o pé só, enfim, a gente se dedicou demais, os atletas se dedicaram muito, cara. E aí depois de um jogo você vê aquele excesso de críticas que não são construtivas, porque quando é construtivo, ok, e eu não sou, eu acho que tem que se criticar, porque se não se critica é porque tá num ambiente fantasioso. Sim. E o futebol feminino não pode ser isso. O futebol feminino tem que conviver Com a crítica, com seus ônus e elogio, seus bônus do lógico. crescimento. Claro. E acabou. E a gente está pronto para isso. Na seleção brasileira, todas as atletas, a gente está pronto para com essa responsabilidade. Né? Agora, o que é ruim é quando você coloca a responsabilidade em uma pessoa, se fosse o caso, né, como algumas pessoas tentaram na Marta, ou você é incoerente com o seu próprio discurso anterior. Né? Porque a gente estava ali jogando contra a seleção que era a maior seleção do mundo até então, que tinha feito 3-0 na Holanda na preparação, que tinha feito 2-0 na França na preparação, e os dois times com 11. E nós jogamos 72 minutos com 10, depois com 9, né? Porque a Antônia estava só ajudando. E o espírito dela foi muito importante para a gente, inclusive não tomar o segundo gol também. Aliás, o terceiro gol, porque a gente poderia ser desclassificado pelo saldo. E a gente sabia exatamente o que a gente precisava para classificar naquele jogo. Foi um jogo com muita dificuldade, adversidade, e que a gente suportou. Então o time cresce com aquilo, mas não só cresce com aquilo, o time não se abateu, né, com o que vinha acontecendo. A gente estava muito sólido, né, muito unido. O grupo estava acreditando demais no que a gente já tinha planejado antes.